Daí, pessoal, mais uma resolução. No ciclo trigonométrico, demarque com o auxílio do transferidor as extremidades dos arcos de medidas 58π sobre 6 radianos, 80π, menos 80π sobre 6 radianos e menos 2/3 de π radianos. Bom, vou fazer cada um desses três arcos aí em uma lâmina, e para ajudar no entendimento dessa marcação, eu vou estabelecer aqui o desenho do ciclo trigonométrico. Então está aí o ciclo trigonométrico, onde eu vou marcar o primeiro. Então nessa lâmina eu vou fazer este exercício aqui, ó, 58π sobre 6 radianos. Bom, ele pede para marcar este arco aí no ciclo trigonométrico. Eu vou primeiro transformar isso em graus, eu acho mais confortável. Então, transformando em graus, eu tenho 58 vezes aqui π radiano, 1π radiano equivale a 180 graus. Então, 58 vezes 180 graus divide por 6. Então, eu estou substituindo π radianos por 180 graus. Aí resolvo isso, né? Posso aqui simplificar, ó, 180 por 6 resulta 30 graus. E aí tenho 58 vezes 30. Então isso resultou 58 vezes 30 graus. 58 vezes 30. 58 vezes 30 dá 3 vezes 8, 24. Vão 2, 3 vezes 5, 15, 2, 17. Com mais o zero que eu havia abandonado. Então 1740 graus. Mas observa que o ciclo trigonométrico em graus, ele vai no máximo até 360, que é uma volta. Então como que eu procedo? Eu divido esse 1740 por 360 e verifico quantas voltas eu tenho e o que está sobrando. Então aqui eu tenho divisão por 360, aqui vai dar 3.080, 4.440, 5.800, dá 4 vezes. Então eu tenho 4 voltas inteiras. 4 vezes 360 dá 1.440. Me sobra aí 300. Então esses 300 graus é que serão marcados no ciclo trigonométrico com o auxílio do transferidor. Como eu não tenho aqui o transferidor nessa lâmina, eu vou partir do princípio que eu tenho como referência mais próximo ao 300 do 270. Então, para eu marcar o 300, eu vou passar aqui, ó, 30 graus. Então, a olho aqui, ó, daqui até aqui mais ou menos. Então aqui eu tenho 30 graus, ó, esse arco é 30 graus. Portanto, 270 com mais 30, eu tenho nesse ponto aqui a extremidade do arco de 300 graus. Ou ainda o arco de 1740, ou ainda assim que 58π sobre 6. Então essa extremidade aqui equivale a 58π sobre 6 radianos. Ele parte daqui, dá 4 voltas, e ainda percorre mais esse trecho aqui, que corresponde, portanto, a 300 graus. Próximo. Eu só vou, antes de trocar a lâmina aqui, eu só quero fazer um comentário. Aqui eu tenho 58π sobre 6 em radianos, é o arco original do exercício, né? Que eu converti em graus para 1740, e esse 1740 equivaleu a 300 graus. Então esse 58π sobre 6, ele também equivale ao 300 graus. Certo? E 300 graus em radianos, para transformar 300 graus em radianos, eu pego os graus, boto o π do lado e embaixo 180, né? Que eu estou transformando de 300 graus para radianos. Cancela 0 com 0, 30
18 simplifica aqui por 6. Eu tenho 5π sobre 6 radianos. Então 58π sobre 6 também equivale nessa posição aos 5π sobre 6, se fosse o arco de primeira volta em radianos. Ok? Então eu tenho aí duas respostas em radianos para essa extremidade. Próximo. Nessa lâmina eu vou fazer aqui o menos 80π sobre 6. Transformando em graus. Menos 80 vezes o π, lembra? Π radianos equivale a 180 graus. Menos 80 vezes 180 graus. E vou dividir por 6. Faço aquela simplificação aqui, 180 graus por 6 resulta 30 graus. E aí eu fiquei com menos 80 vezes 30, ou vezes 30 graus. Isso resulta menos 2.400 graus negativos. Como aqui isso só vai até 360, né? Então eu vou, ou vai até menos 360, né? No sentido negativo seria menos 360. Eu vou dividir 2.400 por 360. 2.400 divide por 360. Isso vai me dar aqui 6 vezes da 1.680, 6, 7 vezes vai passar, então tem que ser 6 vezes, 6 voltas inteiras, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 3, 18, e 3, 21. E aí resultou para mim aqui 0, 10 menos 6, 4, aqui cedeu 3 menos 1, 2, 240. Então isso é menos 240. Já que ele é o arco negativo, né? Menos 240. E aí onde é que eu vou marcar esse menos 240? Observa que agora eu tenho o arco de primeira volta negativa. Bom, se aqui é o sentido positivo da marcação dos arcos, para cá eu tenho o sentido negativo da marcação. Então 0 aqui em vez de 270 seria menos 90 graus. Aqui 180 corresponde também à parte negativa, menos 180. E lá em cima 90 negativamente em graus é o menos 270 graus. E eu tenho que marcar menos 240. Então o menos 240 ó, ele fica aqui ó, entre menos 180 e menos 270. Aí que eu usaria aí o transferidor. Observa que menos 240 ele passa a 60, ó, ele sobe aqui ó, 60 graus negativos. Então eu posso usar o transferidor para marcar aqui ó, 60 graus. Ou 30 aqui também, ó, 30 a menos, né? Vai até o 240. Então eu uso o transferidor para marcar esse 60 ou esse 30. Então vou fazer aqui a olho mais ou menos por aqui. E aqui eu tenho 30 graus, logo nessa posição aqui eu tenho o arco de menos 240 graus. Como ele está colocando em radianos, eu vou transformar esse menos 240 em radianos. Como é que eu transformo isso para radianos? Eu coloco o ângulo em graus, do lado eu boto o π e embaixo 180, como se fosse uma fórmula. E aí eu vou fazer isso. Graus eu tenho 240. Do lado aqui eu vou colocar π. E embaixo vou colocar 180. Cancela-se os zeros. 24, 18. Simplifico por 6. Isso vai dar 4 terços de π ou 4π sobre 3. Então essa posição aqui ela equivale a menos 240, ou seja, menos 4π sobre 3. E aí nós vamos para o terceiro.
Nessa lâmina eu vou executar esse último item aqui, menos 2π sobre 3 radianos. Lembrando que π radiano aqui, ó, vale 180 graus. Então eu vou transformar isso para graus. Eu me sinto mais confortável mexendo em graus. Então menos 2 vezes 180 graus divide por 3. Faço aquela simplificação aqui, 180 por 3 dá 60. E aí eu fico com menos 2 vezes 60 graus. Isso resulta menos 120 graus. Lembra que como é negativo, né? Aqui é 0, aqui menos 90 graus. O sentido negativo é para cá, ó. Aqui menos 180 graus. Lá em cima menos 270 graus. E a volta completa menos 360 graus. Como eu tenho que marcar menos 120 fica nesse estágio aqui, ó, nesse quadrante, entre menos 90 e menos 180. E aí eu percebo que o menos 120 ele passa 30 graus do menos 90. Então seria uma coisa mais ou menos assim, ó, daqui até mais ou menos aqui, ó. Aí tu precisaria o transferidor para medir essa passagem aqui, ó, que corresponde esse pedacinho aqui a 30 graus. Então eu tenho menos 90, o mais 30 aqui que ultrapassa esse menos 90, eu chego nesse ponto, a extremidade do arco fica nesse ponto, que é o arco de menos 120 graus. Então aqui eu tenho menos 120 graus. Como ele está usando a unidade radianos lá no exercício, eu vou converter isso para radianos. A conversão se dá escrevendo o arco em graus, do lado eu acrescento π, e embaixo 180. Fazendo isso, eu tenho 120 graus, é o que eu quero transformar. Do lado eu boto π e embaixo 180. Cancela-se zeros. 12, 18 eu simplifico isso por 6. E aí eu tenho 2π sobre 3. Bom, é o mesmo que está lá, né? Logicamente, voltei para menos 2π sobre 3, lógico. Então aqui eu vou colocar nessa posição, se eu já tinha o valor ali, menos 2π ou menos 2/3 de π radianos. Ok? Então está aí a posição do arco no ciclo trigonométrico. Então é isso, espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita no canal e até a próxima.